E aí, pessoal, vamos falar hoje de um assunto que está no nosso dia a dia e que faz toda a diferença. Como transformar uma boa direção numa direção excelente em termos de eficiência. E para isso, o nosso foco total vai ser no placar do nosso jogo, o indicador que manda em tudo, a média de consumo. Vamos juntos desvendar como a gente pode otimizar esse número. Para começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo olha o tempo todo no painel. Aquela faixa verde ali no conta-giros. Ela não tá lá de enfeite, não. Ela é, na verdade, o mapa do tesouro para a gente economizar diesel. Entender o que ela de fato significa é o primeiríssimo passo para dominar o consumo do caminhão. E por que a gente fala tanto nisso? Porque no final das contas tudo se resume a este número. A média de consumo é o nosso resultado, sabe? É o que mostra preto no branco o quão eficiente a nossa operação está sendo na estrada. É a nossa meta principal, o nosso alvo. Então, com a meta bem definida na nossa frente, vamos começar a traçar o caminho para chegar lá. O grande objetivo de todo profissional aqui é um só: buscar, viagem após viagem, uma média cada vez melhor. E aqui está o pulo do gato, a chave de tudo. Fazer uma média boa não é algo que aconteça por acaso. Não tem a ver com sorte, com o dia estar bom, tem a ver com técnica, com conhecimento e, o mais importante, com aplicar essa técnica de forma consciente a cada quilômetro que a gente roda. É uma habilidade que se treina e se aperfeiçoar. Vamos então para a primeira parte prática do nosso guia, a nossa interação direta com a máquina, com o caminhão. É aqui que a gente começa a transformar a teoria em economia de verdade, lá no tanque. Voltando para a nossa famosa faixa verde, o que ela indica é exatamente isso, o ponto ideal de trabalho do motor. É a zona onde ele entrega a força máxima, gastando o mínimo de combustível. Trabalhar dentro dela não é uma dica, pessoal, é a regra de ouro da condução econômica. Olha só a diferença entre começar o movimento de um jeito e de outro. De um lado, a aceleração progressiva, sair com calma, ganhando velocidade de forma contínua e suave. Do outro, a arrancada brusca, a famosa pisada funda. Ela não só joga diesel fora sem necessidade, como também força toda a mecânica, o que gera mais desgaste e, claro, aumenta o custo de toda a operação. A escolha inteligente aqui é bem clara, né? Bom, e como manter essa performance lá na estrada no trecho? O segredo está em 3 passos que andam sempre juntos. Primeiro, manter uma velocidade o mais constante possível, evitando aquelas aceleradas e freadas que não precisa. Segundo, estar sempre na marcha certa, aquela que deixa o motor trabalhando tranquilo, ali na faixa verde. E terceiro, mas não menos importante, fazer as trocas de marcha de forma suave, antecipando o momento certo para não dar aquele tranco e forçar o motor. Ok, a parte da máquina está dominada. Agora vamos subir um nível. Vamos falar da parte estratégica, da arte da condução. Isso vai muito além de só acelerar e trocar marcha. É sobre pensar a estrada. Essa frase aqui é para a gente guardar e nunca mais esquecer. Ela resume uma filosofia inteira de direção. Pensa comigo. Toda vez que o freio de serviço é usado, aquela energia que o motor gerou queimando o diesel está sendo jogada fora em forma de calor. Então, se a gente freia menos, a gente precisa acelerar menos para recuperar velocidade. Simples assim e muito poderoso. E como que a gente coloca isso em prática? Usando as ferramentas que o próprio caminhão nos dá. A inércia, que é o embalo do caminhão, é nossa amiga, e recursos como o freio motor e o retarder servem justamente para a gente controlar a velocidade sem precisar pisar no freio de serviço. Antecipar uma parada, um semáforo, uma descida usando esses sistemas é a aplicação direta daquele princípio. E isso tudo nos leva à leitura de terreno. O motorista profissional não olha só para o veículo da frente, ele olha para o horizonte. Ele vê a subida chegando e já ganha um embalo antes. Na descida, deixa o caminhão rolar de forma controlada, claro, para economizar. Isso evita aquela situação de ter que esmurrar o acelerador no meio da rampa, que é quando o consumo vai lá para cima. A economia de combustível não começa quando a gente dá a partida e nem termina quando a gente desliga o motor. O trabalho por uma boa média começa bem antes. Vamos ver o que acontece além do volante. Esse checklist aqui é fundamental. Parece detalhe, mas não é. Pneu com calibragem errada aumenta o arrasto e bebe muito mais. Carga mal distribuída também. Até a lona, se estiver solta, batendo vento, cria uma resistência que o motor precisa vencer, gastando mais diesel. São ações simples antes de sair para a viagem, mas que têm um impacto gigante na média final. Agora, se preparem para conhecer um dos maiores vilões silenciosos da nossa média. Deixar o caminhão ligado em marcha lenta sem necessidade. A gente está falando de mais de 3 litros de diesel jogados fora por hora. Se a parada for durar mais que alguns poucos minutos, a decisão mais inteligente é sempre desligar o motor.
E como a gente consegue monitorar tudo isso e saber onde melhorar? Bom, a tecnologia é nossa grande aliada. A telemetria funciona como um treinador pessoal, sabe? Ela aponta exatamente onde a gente pode melhorar. Um excesso de giro aqui, uma freada brusca ali, o tempo em marcha lenta. Usar esses dados a nosso favor acelera, e muito, a nossa evolução na condução. Chegando na reta final, vamos juntar todas as peças. A tecnologia, o caminhão, a carga, tudo isso é importante, claro, mas tem um componente nessa equação que é, de longe, o mais decisivo de todos. E esse componente é o profissional que está no comando. A telemetria pode mostrar os dados, o motor pode ser o mais moderno do mundo, mas no final do dia é a habilidade, é a atenção, é a decisão de quem está no volante que executa a condução econômica. A máquina ajuda, ela informa, mas é o ser humano que faz a grande diferença. Então fica aqui um desafio e um convite para todo mundo. Com essas técnicas e com esse conhecimento em mãos, a meta está lançada. Não se trata só de economizar combustível, mas sim de elevar o nosso nível profissional, de mostrar o resultado no painel e na planilha. A pergunta que fica no ar para cada um levar para a estrada é: qual pode ser a nova média? A resposta está em cada quilômetro rodado a partir de agora.